Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, do versículo 1 até o verso 11. Profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 1 até o verso 11. Quero compartilhar com você esse trecho da palavra de Deus. Falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com você Jeremias, capítulo 29, versículo 1 até o verso 11. Eu quero ler com você, me acompanhe de casa, abra a sua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus nesse instante. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa noite, essa é a Tua palavra. Pai, nós estamos diante do Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz nesse instante, através da ministração da Tua palavra, da exposição da Tua palavra. Oh Pai, que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos e que apesar de nós, apesar do que nós somos, nós possamos receber a Tua porção para o nosso coração nessa noite. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo estava cativo na Babilônia. E ao estar cativo na Babilônia, o povo havia sido incessantemente advertido que isso aconteceria. E o dia chegou em que o rei Nabucodonosor levou o povo cativo à Babilônia. E o povo ali fora da sua nação, fora da sua terra, com o coração triste, angustiado, sem esperança,
recebe uma carta de Deus. Essa é a carta de Deus, porque o texto diz: assim diz o Senhor. Deus resolve mandar uma carta ao povo que estava na Babilônia, em uma terra estranha, de deuses pagãos, de pessoas que não conheciam o Senhor, de um rei duro e cruel. Deus resolve escrever uma carta àquelas pessoas que estavam vivendo dias difíceis. E essa carta, meus irmãos, ela tinha o objetivo de trazer instruções ao povo, de como viver na nova cidade, na nova terra, no novo lugar, de como se comportar, de como eles deveriam encarar aqueles momentos difíceis, aqueles dias maus, de como eles deveriam encarar a saudade da terra tão amada, da amada Judá. E o Senhor dá uma extraordinária lição de vida. Deus exorta o povo a crescer, mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Deus manda uma carta trazendo instruções, onde Ele exorta o povo a crescer, mesmo em meio à adversidade. Nesses dias de adversidade, essa carta serve para a igreja dos dias de hoje, para a igreja Batista Alvorada, para a igreja dos nossos irmãos que nos assistem de tantos lugares. Eu quero dizer para você nessa noite o que a palavra de Deus disse e trouxe ao meu coração, essa carta, onde Deus dá instruções, onde Ele instrui o povo a viver da melhor maneira possível em meio à crise. Ele começa a carta dizendo: foi eu que deportei vocês para Babilônia. Primeiro, foi eu que deportei vocês para Babilônia. O que aconteceu, irmãos, o que está acontecendo? Aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado para Jerusalém, para a Babilônia, versículo 2, Nelson, por favor. Depois que saíram de Jerusalém, vamos avançar o 3, aí tem muita informação. Até o 4. Isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 4. O Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele deportou. Se tudo isso está acontecendo hoje, irmãos, ou vontade permissiva de Deus, ou vontade soberana, se nós estamos enfrentando essa situação há mais de um ano, Deus permitiu. Tudo está sob o controle dEle, Ele é o Senhor da história, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da nossa vida. Tudo que aconteceu até o dia de hoje está debaixo do seu poder e da sua poderosa mão, meus irmãos. E Ele escreve ao povo. Primeira instrução que Ele dá ao povo, versículos 5 e 6, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Entendam. Existia no meio do povo muitos profetas que estavam dizendo: olha, essa crise vai passar rápido, olha, isso vai se resolver rápido, olha, breve vocês vão estar indo para casa. E a palavra do Senhor, e Deus já havia avisado, o cativeiro é de 70 anos. Sabe, irmãos, tem problemas na vida da gente que a gente não tem como fugir, não tem como evitar.
O que a gente precisa é aprender a conviver com ele. É como alguém que tem uma doença. E ele pode se amargurar a vida inteira com aquela doença, ele pode se entregar à morte, ele pode ser uma pessoa amarga, mal-humorada, ou ele pode viver da melhor maneira possível com aquela enfermidade. Eu lembro até da nossa irmã Ivone Luna. Pessoas que aprendem a viver com as suas limitações e não perdem a doçura, não perdem a alegria de viver. Não deixam de marcar o coração de outras pessoas, não deixam de amar, não deixam de ser importantes. E Deus está dizendo: escolham agora, plantem, sabe, se edifiquem casa, se estabeleçam, façam um pomar, plantem uma árvore. Se estabeleça, faça o melhor possível da crise que você está vivendo. Nenhum de nós terá uma vida perfeita, nenhum de nós vai poder ter todas as coisas em todo o tempo. Todos nós passamos por crise, dias maus, e elas serão inevitáveis. Alguém já disse um dia, eu nunca esqueci, as crises elas podem me destruir ou podem me fazer crescer. E tem mais, irmãos, ou eu aprendo a conviver com as crises, ou elas vão me destruir muito rápido. Elas vão amargurar minha alma. Elas vão me fazer uma pessoa triste, sem esperança. Deus chama o povo e diz: não parem, não se entreguem, construam casas. Verso 6. Tomai esposas, gerai filhos e filhas, chame seus filhos, casem seus filhos, para que eles gerem filhos e filhas, levem a vida, sejam felizes, usem o máximo que vocês puderem, procurem ter paz para que vocês tenham paz, procurem viver num lugar distante, hostil, no meio de um povo pagão, da melhor maneira possível. Procure viver o seu dia mal, a sua crise, a sua dificuldade, a minha luta, o meu dia mal da melhor maneira possível, irmãos. Tem problemas que a gente não tem como resolver, tem que conviver com ele. Tem problemas, irmãos, que a gente não tem como evitar. Precisa conviver com ele. Às vezes isso acontece no casamento, acontece com o filho, acontece numa mudança. De repente eu estou na empresa e sou mudado de um lugar para outro, de um setor para outro, de uma cidade para outra. Meu irmão, minha irmã, essa carta é para você, essa carta é para mim. Procura viver da melhor maneira possível aquele momento que você está vivendo, que eu procuro viver da melhor maneira possível o momento que eu estou vivendo, tentando extrair o melhor daquela situação. É uma carta que Deus escreve ao povo. Orai pela cidade, cuidem da cidade. Olha o versículo 7, irmãos. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Se a cidade tiver paz, vocês terão paz. Se a cidade não entrar em guerra, vocês não morrerão na guerra. Não podemos nos entregar, irmãos. Não devemos entregar os nossos sonhos, não podemos perder os nossos sonhos. Precisamos sonhar mesmo em meio à crise, irmãos. Que grande desafio. Não parar de adorar, não parar de celebrar as vitórias mesmo em tempos difíceis. Talvez eu não tenha percebido, você não tenha percebido, talvez você que esteja me assistindo não tenha percebido quantas coisas Deus tem feito, mas nós estamos tão focados nos dias difíceis, nos dias maus.
naquilo que nos falta, que não percebemos a fidelidade, a bondade e a misericórdia do Senhor, não vemos, não entendemos, não percebemos o que Deus tem feito. No Salmo 137, versículo de 2 a 4, Salmo 137. Esse salmo se refere a esse cativeiro na Babilônia e ele diz algo profundo. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos. Olha como é que o povo estava, irmãos. No meio da crise, eu posso sentar, chorar e ficar lembrando daquilo que eu não tenho mais, daquilo que foi embora, daquilo que eu perdi, daquilo que ficou lá no passado, daquilo que não tem jeito. E eles ficavam sentados, e o texto diz, lembrando-nos de Sião, verso 2. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, ministro Cláudio. Não tinha louvor, acabou a adoração, as harpas estavam penduradas, não havia mais celebração, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, até pediam, toca aí uma música, canta uma música, vocês tocam tão bem. Os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Mas, pastor, como é que eu posso cantar ao Senhor, celebrar ao Senhor, adorar o Senhor nos dias que eu estou vivendo? Quantos de nós já chegou diante de Deus e diz, como é que eu posso adorar em dias tão difíceis, com o coração tão apertado, com a alma tão angustiada? Como é que eu posso entoar um cântico ao Senhor? Aquele povo sentava e chorava na beira do rio. Como é que nós podemos cantar numa terra estranha? As harpas estavam penduradas, irmãos. Mas como entoaremos cântico ao Senhor numa terra estranha? Mas como entoaremos cânticos ao Senhor em dias maus? Deus chama o povo e diz, estabeleçam-se, edifiquem casas, plantem árvores, procure o mínimo de conforto, casem-se, façam que seus filhos casem também, multipliquem-se, vejam a alegria do nascimento, da multiplicação, da bênção do Senhor, mesmo em uma terra distante, mesmo em meio a um povo mau, mesmo em dias maus, mesmo em dificuldade. E mais, ore pela cidade, tenha paz, procure a paz do lugar onde Deus te colocou. E aí tem uma coisa, irmãos, que é importantíssima diante da crise. Versículo 8 do mesmo capítulo 29. Do mesmo capítulo 29, verso 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem. Os nossos profetas que estão no meio de vós, nem não vos engane os vossos profetas, desculpem, não eram os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. É aquela pessoa que fala sempre o que a gente quer ouvir. É a pessoa mais perigosa que alguém pode ter do lado. Pode escrever o que eu estou dizendo. Pessoas que não nos ajudam a melhorar, a crescer, a avançar. Pessoas que não nos ajudam a ser melhor na vida, a ser o melhor crente, a ser o melhor pai, a ser o melhor esposo. Elas não nos ajudam, elas nos jogam para baixo, elas nos enganam. E Deus está dizendo ao povo, está difícil, vocês vivem dias maus, vocês estão longe de casa, mas primeiro não dê ouvidos àquelas pessoas que falam só o que eu quero ouvir, o que você quer ouvir.
são as pessoas mais nocivas e venenosas que existem. Satanás, no seu diálogo com Eva, ele diz justamente que qualquer pessoa gostaria de ouvir: se você comer, os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus. Quem não gostaria? E o discurso continua o mesmo, irmãos. Uma das coisas que nos faz afundar ainda mais na crise é quando a gente não assume que existe uma crise. A gente começa a viver uma negação, começa a viver uma mentira. Existe uma crise, o auto-engano, o fugir da realidade. Cada vez que eu fujo da minha realidade, eu tenho uma crise no meu casamento, mas eu finjo que não existe. Eu estou com uma crise com meu filho, mas eu finjo que não existe. Eu estou com uma crise comigo mesmo, mas eu finjo que não existe. Eu começo a me auto-enganar. Isso não me ajuda em nada, isso vai destruir a minha vida. E às vezes eu cometo um erro grave. Você já passou por isso, irmãos? Às vezes você cometeu um erro gravíssimo. Você sabe, eu sei que nós erramos feio, você errou feio. Aí chega alguém para você e diz: não, mas não foi tão assim não. Não se culpe demais não. Também não foi assim não. Pessoas que falam o que a gente gostaria de ouvir. Elas são perversas, traiçoeiras, elas são perigosas. Ah, irmãos, bom é aquele que diz a verdade, aquele que é sincero, que muitas vezes nós não compreendemos, que muitas vezes nós nos chateamos, mas ele é sincero, ele diz a verdade, ele exorta no Senhor com humildade, claro, com humildade diante do Senhor, mas ele diz a verdade. Nós precisamos, nesses dias, de homens e mulheres que digam a verdade, que profetizem, que denunciem, que falem. Porque o auto-engano, uma vida de mentira, não ajuda ninguém a sair da crise. Se a crise é grave, aceitemos que a crise é grave. Se o problema é sério, aceitemos que o problema é sério. Mas não esqueçamos em nenhum momento que toda crise, todo momento sério, todo momento de dificuldade é um tempo de crescer em Deus. Aleluia. É um tempo de crescimento, é um tempo de aperfeiçoamento. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13, um texto conhecido, Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o 13. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não nega a crise, Paulo não nega o problema. Ele diz: tanto ser está humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. É crescimento, é aperfeiçoamento, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, irmão, quando a gente passa pela crise, eu não quero passar por crise, você também não deseja passar por crise, mas as crises chegam à nossa porta, elas são inevitáveis, os dias maus chegam e eles nos fortalecem quando nós nos colocamos diante de Deus. E é impressionante como alguém vai chegar na sua vida pedindo ajuda a você, e ela vai estar passando justamente por tudo aquilo que você passou um dia, porque Deus nos preparou para ser bênção na vida das pessoas. Aleluia. Olhe para o futuro com esperança. No versículo 10 e 11 do mesmo capítulo 29, voltando a Jeremias, e ele disse, depois de todo o discurso, ou ainda durante o discurso, desculpe irmãos, ainda no discurso, ele chega a dizer: assim diz o Senhor,
os profetas estão dizendo isso e aquilo, os sonhadores estão dizendo o que vocês querem, que não há crise, que vocês vão para casa logo, que tudo vai se resolver muito fácil. Eu estou dizendo a verdade a vocês, eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu que deportei vocês para ir. Eu estou dizendo, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, e atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Mas só após 70 anos, só após o tempo do aperfeiçoamento. O que pode ser 70 anos para mim e para você é um tempo de aperfeiçoamento nos dias de crise, nos dias de dificuldade. É Deus trabalhando no meu e no seu coração, irmãos. Ninguém quer crise, eu não quero crise. Nós queremos o mais rápido possível sair desse momento que nós estamos vivendo, mas como Deus tem trabalhado no coração da igreja, na vida de pessoas. Como Deus tem nos chamado à nossa responsabilidade, irmãos. Versículo 11. E quero dizer a vocês, o Senhor diz, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito. Aquele texto bem conhecido que todo mundo gosta. Mas é depois dos 70 anos. É depois dos 70 anos. É depois do aperfeiçoamento. É depois do crescimento. É depois do amadurecimento. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eles desejavam voltar a Sião, eles desejavam voltar à sua terra, voltar à sua pátria, eles desejavam sair daquele jugo, sair daquela opressão, mas existia um tempo, e existe um tempo que Deus está trabalhando no meu e no seu coração, e não adianta querer enfrentar isso, ou ser tomado por isso, ou ser derrotado por isso, querendo que as coisas sejam do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Eu vou ser derrotado, tomado e humilhado pela crise, porque tudo, irmãos, até a crise está nas mãos de Deus. Ele disse, eu mesmo deportei vocês para a Babilônia. E aí, meus irmãos, eu preciso olhar para o futuro com esperança. A grande preocupação é porque, às vezes, a gente fica acostumado com a Babilônia, com a tristeza, com o dia mau. Às vezes, nós reclamamos tanto, eu já conheci pessoas que elas não conseguem viver em paz. Se não existir uma crise, um problema na vida dela, a vida não tem sentido. Nós nos acostumamos a viver na Babilônia. Mas nós não somos da Babilônia. Mas enquanto estivermos na Babilônia, façamos da Babilônia o melhor lugar possível. Enquanto estivermos vivendo na crise, na dificuldade, na luta, e eu chego a dizer, irmãos, que tem gente agora, nesse exato momento, que está deitado numa cama de hospital, tem gente que está descansando em Deus, que está deitado numa cama de hospital, que ele confia em Deus, e que ele está mais tranquilo, mais sossegado do que eu e você. Ele esteja talvez passando a Babilônia dele da melhor maneira possível. Talvez eu e você estejamos passando as nossas Babilônias de maneira triste. Nós já desistimos, já penduramos as harpas, já perdemos a esperança, já perdemos o ânimo, já perdemos a alegria. Talvez eu e você estejamos passando nossos dias na Babilônia da pior maneira possível. Eu quero encerrar com um texto, lá em Mateus 13:44, onde Jesus diz,
Mateus 13:44. Deus estará conosco antes, durante e depois da crise, meus irmãos. Aleluia. E ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Sabe, irmãos? Sabe quando é que a gente vai aprender a passar pela crise da melhor maneira possível? Quando a gente trocar tudo, vender tudo e confiar somente em Jesus. Quando o nosso coração for completamente dele. Quando a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos estejam submetidos a ele. Nós realmente passaremos pela Babilônia da melhor maneira possível. Vivamos essa crise, vivamos os dias, vivamos as dificuldades, mas vivamos confiantes, vivamos com esperança, vivamos progredindo, agradecendo, lutando, não se entregando, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. A Babilônia, os dias maus são inevitáveis, mas Deus está presente no dia mau, no dia bom, na dificuldade, na luta, na tristeza, na alegria. E chegará o dia que nós cantaremos alegremente ao Senhor, porque Ele cumpriu mais uma vez a sua palavra. Vamos orar? Oh Deus querido, nós te louvamos nessa noite. Pai, eu posso imaginar a imagem daquele povo sentado à beira do rio, chorando, e lembrando da sua terra, e lembrando de como era a sua vida, com as harpas penduradas. O canto cessou, já não havia mais celebração, já não havia mais alegria, e eles diziam: como celebraremos longe da nossa terra? E o Senhor manda uma carta para o seu povo, e o Senhor está mandando uma carta para nós hoje, dizendo: vivam da melhor maneira possível, que no tempo certo vocês sairão daí. Mas primeiro eu quero trabalhar com vocês. Primeiro eu quero que vocês entendam algumas coisas. Pai, nos ajuda a entender a tua vontade e o teu querer para a nossa vida. Nos ajuda a entender, Pai. Muitos de nós talvez estejamos à beira do rio chorando com as harpas penduradas. Já não há mais canto, já não há mais alegria. A alma está chorando. A alma se sente longe da tua presença. Oh Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando ao coração dessa pessoa nessa noite. Tem coisas que a gente não pode mudar. Eles não tinham como sair da Babilônia naquele momento. Não era o tempo. Então nos ajuda a viver da melhor maneira possível. Às vezes são problemas de saúde, são limitações. Às vezes são problemas na família, é um filho. Às vezes é uma esposa, é um esposo. Às vezes é uma mudança de local de trabalho, é um colega de trabalho, é um chefe. Tem coisas que a gente não pode mudar, não está sob o nosso controle. Nos ajuda a viver da melhor maneira possível e mais. Nos ajuda nesse lugar ainda assim, promover paz, amar as pessoas e pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por cada irmão que nos acompanhou nessa noite. Nos abençoa, nos guarda e nos livra do mal. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém, em nome de Jesus.